Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da equipe do Mestre e estamos aí com o objetivo de conseguir a sua aprovação para a OAB. O nosso trabalho aqui vai ser um trabalho diferenciado ao ser comparado com outros sites ou outros cursos. Por quê? Porque nós vamos fazer um trabalhinho envolvendo teoria e exercícios. Ou seja, você tem aí, de costume, professores que ministram aula de direitos humanos, que estão sempre falando, ou seja, trazem a matéria de uma forma abrangente, e aí você, por um momento de dispersão, acaba perdendo o que o professor comentou, enfim, e aí é uma situação que atrapalha muito o decorrer do seu raciocínio, ou seja, atrapalha muito a assimilação. Então nós vamos fazer o seguinte: o nosso curso será um curso onde eu vou explicar um pouco e logo em seguida eu faço exercícios. Até um método em que você vai conseguir assimilar mais a matéria. Eu vou trabalhar muito com o visual, eu não vou ficar só falando, não preciso ficar desesperado. Eu sempre vou estar falando, sempre vai estar aparecendo imagens aqui atrás de mim. E nós vamos começar o nosso ponto de direitos humanos falando um pouco sobre a primazia dos direitos humanos e até um comparativo de direitos humanos com direitos fundamentais. Essa disciplina é uma disciplina nova aí na OAB. Nós não temos muitas questões de provas da banca FGV, então eu mesclei várias questões de provas de bancas diferentes. Mas o meu objetivo é que você consiga assimilar a matéria. Quando eu falo em direitos humanos, obviamente existem diversas definições sobre direitos humanos. Diversos doutrinadores de excelência. Você tem Flávia Piovesan, você tem o Erival, que é um excelente professor aí de direitos humanos. E eles, na verdade, trabalham com definições diferenciadas, mas todas elas direcionadas com o norte da dignidade da pessoa humana. Então nós temos aí que definir direitos humanos. Eu tenho aí um regramento normativo que pode ser tanto interno quanto externo, de normas que visam a proteção da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, um princípio fundamental expresso no artigo 1º da Constituição Federal, quando você tem lá o texto: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se um Estado democrático de direito, com os seguintes fundamentos. Aí você está lá: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Observe, na prova não vai cair o que é direitos humanos, definição de direitos humanos. Eu trago aqui no slide para vocês definições do Erival, professor Erival, da Flávia Piovesan e do André Carvalho Ramos. Todos eles, todas essas definições estarão voltadas à proteção da dignidade da pessoa humana. O professor André Carvalho Ramos, ele diz que o mínimo necessário de proteção à vida no seu sentido amplo, ela vai, na verdade, estar totalmente voltada à proteção dos direitos humanos. Mas como assim vida no seu sentido amplo? O direito à vida, ele apresenta uma dicotomia. Você tem aí a integridade física e a integridade moral. Quando eu tenho uma situação em que a pessoa se sente constrangida, eu posso afirmar tranquilamente que houve uma violação do seu direito à vida, mas no aspecto da integridade moral, já que, ao constrangi-la, essa forma de constrangimento fere a sua integridade moral, que reflete no seu direito à vida. O próximo passo, dentro aqui da nossa aula de direitos humanos, voltada totalmente para a OAB, é eu falar um pouquinho da ordem cronológica de proteção aos direitos humanos. Quero deixar claro que desde a Idade Média se fala em proteção a direitos humanos. Agora, garantir a eficácia dessa proteção
que é um problema discutido até nos dias atuais. Veja você que tudo começa em 1215. Eu coloco ali uma linha temporal. Eu vejo que nas provas anteriores da OAB não cai muito esse histórico. É claro, nós temos aí como norte a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que veio aí da parte da Revolução Francesa, que é importante citar também. Mas tudo começa em 1215, com a Carta Magna da Inglaterra. Você tem aí, 1215, Carta Magna da Inglaterra, que trouxe aí a ideia de proteção aos direitos humanos. Direitos humanos, um assunto que é de extrema importância. Nesse período se falava em direitos individuais, civis, políticos. É o período até marcado pela primeira geração ou primeira dimensão dos direitos e garantias fundamentais. Então, 1215, eu tenho a Carta Magna da Inglaterra, que deu aí seu start na proteção dos direitos humanos. Depois eu tenho uma sequência de situações, de documentos importantes. Petition of Rights, em 1628. Tem em 1679 a Lei do Habeas Corpus. Habeas corpus, um remédio constitucional judicial previsto aí no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, com a seguinte redação: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Não podemos esquecer também que o habeas corpus está exarado aí no Código de Processo Penal. Bom, depois eu tenho, em 1689, a Declaração de Direitos da Inglaterra, Bill of Rights, um documento importante, mas só no seu conteúdo histórico. Não vejo importância para a questão de prova da OAB. Até então, eu estou seguindo tendências das provas anteriores, até o momento não se cobra esse histórico. 1776, Declaração da Independência da Constituição, da Independência e também a criação da Constituição Americana. 1789, aqui começa um fator importante. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França. Todos nós já ouvimos falar da base, né, dos princípios basilares que envolve a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse período, 1789, começa a se falar em liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1948, ao ser proclamada no dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, na verdade, vai reforçar a ideia de liberdade e igualdade. Oriundas da Carta Magna da Inglaterra? Não. Oriunda da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França. Perfeito? Então você tem aí, na verdade, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela reforça as ideias que envolvem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França. Isso é importante, já vi cair em prova, tome cuidado. Essa relação que nós temos da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Alguns doutrinadores citam Declaração dos Direitos do Homem. Falar Declaração Universal dos Direitos do Homem ou Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não faz nenhuma diferença. Na sequência, nós temos aí uma observação importante. Observação esta que destaca que os direitos humanos, pela primeira vez em 1948, foram intitulados como matéria de direito internacional. Porque até então se falava em direitos humanos com proteção dentro do Estado. Na verdade, era uma proteção doméstica, no sentido aí conotativo. Ou seja, se falava em proteção aos direitos humanos apenas ali dentro daquele Estado. E aí, a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse assunto, direitos humanos, começa a ser inserido como matéria de direito internacional. Ponto importante,
já foi cobrado na prova da OAB. Fique ligado. Na sequência, nós temos uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Não se assuste se na prova você vir assim, ó, no texto, direitos humanos fundamentais, direitos fundamentais, e aí está fazendo uma alusão aos direitos humanos. Não se assuste, porque na verdade os direitos humanos têm uma base jusnaturalista e os direitos fundamentais têm uma base juspositivista. Então nessa base jusnaturalista, veja lá, juspositivista, direitos fundamentais, jusnaturalista, direitos humanos, nós temos aí a garantia da proteção do direito à vida. Só que na base jusnaturalista envolve aí uma discussão sobre a eficácia dos direitos humanos. A partir do momento que eu tenho direitos humanos que foram integrados em uma ordem constitucional, positivados em uma ordem constitucional, você tem uma maior eficácia da garantia da proteção dos direitos humanos. Já na base jusnaturalista, a situação ela fica um pouco dispersa. Dispersa em que sentido? Os jusnaturalistas, eles garantem que os direitos humanos, relatam, né, que os direitos humanos, eles já nascem com a pessoa. Você tem aqui, ó, no nosso texto, olha lá, são direitos naturais, válidos para todos os povos. Já a ideia de direitos fundamentais, os direitos fundamentais são válidos a partir do momento que estão positivados, estão expressos em ordem constitucional. É importante destacar que na nossa Constituição de 1988, os direitos fundamentais foram criados para impedir as arbitrariedades do Estado. Os direitos fundamentais são normas limitadoras de arbitrariedades. Normas limitadoras de arbitrariedades que podem ser encontradas tanto na Constituição Federal, quanto nas constituições estaduais ou em outras leis esparsas aí no nosso ordenamento jurídico e até fora do ordenamento jurídico, onde eu tenho aí o envolvimento de tratados internacionais sobre direitos humanos, que daqui a pouquinho nós vamos explorar toda essa situação com algumas novidades que envolvem aí esse tema. Então veja você que os direitos e garantias fundamentais, ele tem um ponto principal. Qual é o ponto principal? Qual é o fator principal na criação dos direitos e garantias fundamentais? É impedir que o Estado cometa arbitrariedades. Agora, num plano secundário, eu posso afirmar para vocês que os direitos e garantias fundamentais, eles também estão relacionados à proteção dos indivíduos nas relações horizontais. Dizemos que a relação vertical é aquela relação entre Estado e cidadão. Os direitos e garantias fundamentais têm aí como fator principal, preste atenção, isso já foi tema de prova, ponto principal, a proteção do indivíduo em face ao Estado. E no plano secundário, eu tenho a proteção dos direitos fundamentais em relação às pessoas. Vou te dar um exemplo. Em relação aos cidadãos ou aos indivíduos, no sentido mais amplo, o crime de tortura. Quando você tem na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, esse dispositivo ele foi criado na intenção de impedir que o Estado voltasse a cometer tortura, assim como cometia na ditadura. Então, impedir as arbitrariedades do Estado. Mas nada impede que esse dispositivo também seja aplicado numa relação horizontal entre particulares. A Lei 9455/97, que é a lei de tortura, ela não visa só a proteção do indivíduo em face ao Estado, visa também, num plano secundário, obviamente, a proteção dos indivíduos, evitando arbitrariedades entre eles. Fator muito importante, já cobrado em concurso público e em provas da ordem. Então tome cuidado, nós temos aqui duas questões. Isso aqui é a questão CESP-NB, e eu quero que você analise a questão julgando certo ou errado. Tem a questão 1
tem a questão 2. Você pode dar um pause e analisar com calma. A questão 1, ela diz o seguinte: os direitos e garantias fundamentais são considerados elementos limitativos das constituições. Se você não fizer uma leitura cautelosa, o que vai acontecer? Você vai entender que os direitos e garantias fundamentais estão limitando as constituições. Está errado, não é isso que está dizendo aqui. São elementos, os direitos e garantias fundamentais, não é isso? Os direitos e garantias fundamentais são considerados elementos limitativos das constituições. E o que significa elementos limitativos das constituições? São elementos que pertencem às constituições que irão limitar a arbitrariedade do Estado ou a arbitrariedade de uma outra pessoa qualquer. Então, os direitos e garantias fundamentais são elementos limitativos das constituições que pertencem às constituições. É a mesma coisa se eu perguntar para você: essa caneta é de quem? Aí você responde: essa caneta é do Luiz Alberto. A preposição da ideia de posse. Então, elementos limitativos das constituições significa elementos limitativos que pertencem às constituições. E no sentido conotativo, direitos fundamentais são elementos limitativos. No seu foco principal, um elemento limitativo da arbitrariedade do Estado em face ao cidadão. Num plano secundário, a arbitrariedade entre os cidadãos. Então, essa questão número 1 é uma questão que está correta. Questão correta. Questão número 2. A finalidade básica dos direitos humanos é coibir o abuso. Presta muita atenção. É uma questão que você tem que tomar cuidado. Porque se você não tomar cuidado, você vai responder a letra B. E não é a letra B. Por quê? Não é a letra B. Você quer que seja a letra B? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar a palavra básica. Se eu tirar a palavra básica, eu sei que a finalidade dos direitos humanos é coibir o abuso do poder estatal e dos indivíduos. Mas, já que tem a palavra básica, está pedindo o quê? Está pedindo o propósito principal dos direitos humanos. Qual é? Coibir os abusos do poder estatal. Então, nessa questão, a resposta é a letra A. Ok? Peço a você o seguinte: não fique triste. Se está errando, ótimo. Você não pode errar, é na hora da prova. E nós vamos fazer esse trabalho. Vou explicar um pouquinho. Logo em seguida, nós temos exercício. E aí você vai conseguir assimilar essa matéria que eu considero complexa. Quando você tem uma gama aí, um tempo muito grande de teoria, professor falando, aí você não vai conseguir assimilar. Vamos dar sequência e eu vou falar um pouquinho do conflito de normas entre direitos humanos e direito interno, onde nós vamos aplicar um princípio chamado princípio pro homine, ordem concedida. E o que significa o princípio pro homine, ordem concedida? Esse princípio, que foi, na verdade, oriundo de um HC dentro do Supremo Tribunal Federal, HC 7544, e também nós temos aí Mandado de Segurança 2008-0075-441. O que aconteceu? Esse dispositivo, ele assegura que quando houver conflito entre direitos humanos e norma de direito interno, aplica-se a norma mais favorável ao indivíduo. Então, nós temos aqui, ó, aplica-se o princípio da prevalência dos direitos mais vantajosos para a pessoa humana. Um dispositivo muito importante, já foi cobrado em concurso público e, salvo engano, ainda não foi cobrado na prova da OAB, mas está na iminência aí de cair uma questão dessa, porque é um fator muito importante, um ponto interessantíssimo. Depois nós vamos falar um pouquinho das consequências sobre a valorização dos direitos humanos, visão da professora Flávia Piovesan, excelente doutrinadora. Tem um livro muito bom
da editora Saraiva. E aí acontece, a Flávia, a professora Flávia, ela diz o seguinte, Flávia Piovesan, ela destaca o seguinte: a importância dos direitos humanos, ela pode sobrepor a soberania de um país. Sobrepor em que sentido? Já que os direitos humanos, ele tem cunho de ser um assunto de direito internacional, o país que violar direitos humanos, ele pode ser submetido à intervenção, mesmo que esse país seja soberano. Aí nós temos uma série de situações que estão voltadas aí para exemplos cotidianos, assim como você tem aí, tivemos aí a situação da Líbia, situação do Egito, situação da Síria, onde nessas reportagens nós percebemos sérias violações, graves violações a direitos humanos. E percebemos que a ONU, o organismo chamado Organização das Nações Unidas, ele na verdade, a própria organização, na verdade, utilizando do seu poder de intervenção, ela começa a discutir sobre apurar, vamos colocar dessa forma, apurar se realmente está havendo uma violação aos direitos humanos ou não. E o que é importante disso tudo? O foco principal, quando se tem uma discussão de valorização dos direitos humanos, a intenção é garantir a proteção do indivíduo, mesmo na esfera internacional. Então a Flávia Piovesan, ela destaca 2 pontos importantes. Direitos humanos, a primazia dos direitos humanos sobrepõe a soberania de um país? Sim. Os direitos humanos devem ser protegidos até em cunho internacional? Positivo. Então essa é a intenção, tá? Muito importante, é um ponto de questão de prova falar que os direitos humanos sobrepõem a soberania de um país. Temos aqui uma questão de prova, é isso? É isso aí. Vamos lá. Questãozinha de prova. Só um minutinho que eu vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. No campo dos direitos humanos, num eventual conflito entre normas previstas em tratados internacionais e preceitos de direito interno, aplica-se o princípio da letra A, anterioridade da lei. Tem nada a ver. Anterioridade da lei. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse é o princípio da anterioridade da lei, que está vinculado aí também ao princípio da reserva legal. Então a letra A não tem nada a ver. Vamos lá. Especialidade. Princípio da especialidade. Também não tem nada a ver com o tema. Princípio da especialidade. Quando você tem conflito entre norma geral e norma específica, aplica-se a norma mais específica. Muito aplicado no âmbito do direito penal. Depois, nós temos a letra C. Norma mais favorável à vítima. Essa é a nossa resposta. Resposta da questão número 3 é a letra C. E letra D, norma de hierarquia superior, nada a ver isso aí. Tá ok? Então nós temos aí resposta, letra C, norma mais favorável à vítima. Dando sequência ao nosso estudo que envolve aí os direitos humanos, vamos falar dos dispositivos constitucionais relevantes na proteção aí dos direitos humanos. Perfeito. Dispositivos constitucionais relevantes na proteção dos direitos humanos. Eu coloquei aqui os principais. Não pense que, na verdade, são só esses. E é importante também, até para você estar amparado, aí, bem preparado para uma questão de prova, que não basta só a Constituição Federal garantir a proteção. Os órgãos internacionais devem ser atuantes. Então eu até coloco aqui uma observação. Além da norma constitucional, também se faz necessário o controle dos direitos humanos por meio de órgãos internacionais.
Então vamos falar um pouquinho dos dispositivos constitucionais importantes, relevantes, para a proteção aí dos direitos humanos. Artigo 1º, inciso 3º, é o que fala do princípio da dignidade da pessoa humana. Já foi comentado até, eu acho que é o principal, o artigo 1º, inciso 3º. O artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, é o dispositivo que destaca que o Brasil, nas relações internacionais, deve garantir a prevalência dos direitos humanos. O artigo 5º, inciso 67, importantíssimo, é o que fala da prisão civil por dívida, do devedor de pensão alimentícia por inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia e a do depositário infiel. E aí nós temos aí uma consequência do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana, também chamada de Convenção Americana dos Direitos Humanos, que foi elevada ao status de norma supralegal, e em 2008 o STF, na verdade, harmonia com o que dispõe a Convenção Americana dos Direitos Humanos, destacou que a prisão civil por dívida do depositário infiel se torna inaplicável em decorrência do Pacto de São José da Costa Rica. Depois nós vamos discutir isso aqui melhor, tá ok? Depois nós temos o artigo 5º, parágrafo 3º, e o artigo 5º, parágrafo 3º, importantíssimo, é que fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 de seus membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Nós vamos trabalhar também com ele de forma independente. Vou falar que já existe um tratado internacional que foi aprovado em 2009, relacionado aos portadores de necessidades especiais, e ele foi aprovado em 2 turnos por 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Mas isso aí eu vou explicar para vocês depois. Nós temos aqui também o artigo 5º, incisos 42, 43, 44 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 42, é o artigo 5º, diz assim: o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, racismo, crime inafiançável e imprescritível. Racismo, você tem aí uma característica importante, é um meio de se restringir acesso em decorrência de cor, religião, em decorrência de nacionalidade, entre outros fatores. Então, o racismo não está caracterizado por uma ofensa pessoal em decorrência da cor da pessoa. Isso já é uma injúria qualificada. Racismo dá a ideia de, vamos lá, um exemplo, nenhum negro entra no elevador. Nenhum judeu vai ser servido no meu restaurante. Então, essas são situações de racismo. Restringir a ideia de acesso. Grupos de pessoas em decorrência de religião, cor de pele, nacionalidade, entre outros fatores. Perfeito? Racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Imprescritível, não se aplica a prescrição punitiva do Código Penal. O artigo 5º, inciso 43, destaca: são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a tortura, o terrorismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e os crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e aqueles que podem evitar o crime e se omitem. Então você tem lá tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos. São crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, perdão individual concedido pelo presidente da República. São insuscetíveis de graça e anistia, perdão coletivo concedido pelo Congresso Nacional. É importante destacar que a doutrina, ela cita que já que o tráfico, tortura, terrorismo é insuscetível de graça,
também será insuscetível de indulto. Indulto e graça são clemências que, na verdade, vão ser garantidas pelo presidente da República. Graça, uma clemência de caráter individual. Indulto, uma clemência de caráter coletivo. Eu sei que é estranho, justamente porque fala indulto, você pensa o quê? Individual. Não. Indulto é perdão coletivo concedido pelo presidente da República. Ok? Tem uma regrazinha interessante que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, mas antes eu vou citar o artigo 5º, inciso 44. O artigo 5º, inciso 44 diz o seguinte: são crimes inafiançáveis e imprescritíveis a ação de grupos armados contra a ordem civil e democrática, contra o Estado Democrático de Direito, alguma coisa assim. São crimes inafiançáveis e imprescritíveis a ação de grupos armados contra a ordem civil democrática de direito, alguma coisa assim. Ação de grupos armados que envolvem o golpe de Estado, crime inafiançável e imprescritível. Não é sujeito à prescrição punitiva do nosso Código Penal, assim como o racismo. Aí tem até uma brincadeira, deixa eu pegar aqui uma caneta, tem uma brincadeira que é mais ou menos assim. Olha, a técnica aqui do TTTC, botar aqui o RA, beleza. E que técnica é essa do TTTC RA? Essa técnica diz o seguinte: tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, racismo, vou botar aqui de vermelho, ó. Racismo, ação de grupos armados, Esses crimes, todos esses crimes, vou pegar aqui caneta preta, são crimes inafiançáveis, todos eles, ó. Vou botar o I aqui, ó. I de inafiançável. Beleza? Todos esses crimes são inafiançáveis. Agora, tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos são crimes, deixa eu pegar de preto, insuscetíveis de graça, anistia e indulto. São crimes insuscetíveis de... vou ter que simplificar. Graça, anistia e indulto. Perfeito? E o racismo e a ação de grupos armados são crimes imprescritíveis. Tá aí, ó. Tá? Um esqueminha aí para vocês. Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, racismo e ação de grupos armados. Todos esses crimes são crimes inafiançáveis. Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. É importante destacar o seguinte: tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos responde por esses crimes os mandantes, os executores e aqueles que podem evitar o crime e se omitem. Ok? Então vamos lá. E racismo e ação de grupos armados são crimes inafiançáveis. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos falar do 109, parágrafo 5º. E o 109, parágrafo 5º, é o dispositivo que destaca sobre o incidente de deslocamento de competência quando você tem aí uma situação de violação de direitos humanos. O Procurador-Geral da República, em qualquer fase do inquérito ou do processo, solicita o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Solicita perante o STJ
o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o dispositivo. Artigo 109, parágrafo 5º, que diz o seguinte: nas hipóteses, tem que apagar aqui, deixa eu apagar aqui, só um minutinho, vamos lá. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Essa é uma novidade da Emenda Constitucional 45, foi cobrado aí no último, vamos colocar assim, entre aspas, né? Eu ia falar concurso, não, na última prova ou na penúltima prova da OAB, foi cobrado exatamente esse incidente de deslocamento de competência. Eu tenho até a questão aqui, ó, FGV 2011. Então, o que acontece, ó, questão número 4, exame da ordem. No âmbito dos direitos humanos, a respeito do incidente de deslocamento de competência, instituído pela Emenda Constitucional 45, assinale a alternativa correta. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos resolver essa questão no próximo bloco.